Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, André Bona falando aqui. E o assunto que eu quero tratar hoje com você é justamente aquele que diz respeito à alocação de recursos. Quanto eu devo colocar em cada tipo de investimento? Isso acontece muito, às vezes eu falo da importância da diversificação, que às vezes você pode usar classes de ativos com correlação negativa ou descorrelacionadas para poder montar sua carteira, e aí as pessoas sempre vêm com aquela pergunta assim: quantos por cento eu devo colocar em tal tipo de ativo na minha carteira? Quantos por cento eu devo ter para cada coisa? Então, vamos falar um pouco sobre isso e por que é tão difícil afirmar isso, tá? Primeira coisa, que imagine que você está começando a investir agora, né? Você juntou 10 mil reais agora, está começando, estava na poupança, lá no bancão, e você resolveu escolher uma plataforma de investimento para fazer essa escolha. Espero que tenha sido a plataforma BTG Pactual Digital, né? Que é a que eu uso para mim também. E aí você fez essa escolha e abriu a conta e tal, e agora não sabe onde alocar. Aí de repente você ouve na internet, pesquisa em algum lugar, que você deve ter X% em ações, X% em dólar, X% em ouro, X% em fundos, X% em renda fixa e X% em cada... Aí pronto, chegou, você montou a carteira, você vai pegar lá os seus 10 mil reais e distribuir desse jeito. Ok, tá, vamos pensar que essa alocação faça sentido e tal, né? Tudo bem, você vai fazer e pronto. No entanto, a minha maneira de enxergar essa questão ela é completamente diferente, porque, para mim, existe uma ordem natural das coisas, do investimento, do investidor e da carteira. Então, tanto o investidor ele precisa se aprimorar, né, ele precisa ter mais conhecimentos ao longo de um determinado tempo, e isso começa na trajetória dele quando ele começa a fazer os primeiros investimentos, assim como ele vai ter uma evolução na própria vida dele financeira, na atividade profissional, vai continuar, de repente depois vai ganhar mais, vai ser capaz de guardar mais dinheiro, e isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então vai ter uma experiência natural que vai acontecer, tanto no que se refere ao entendimento dos investimentos, né, quanto à própria evolução patrimonial desse investidor ao longo da vida, né? E aí quando a gente pensa nisso, qual proporção ideal que eu devo ter na carteira de cada coisa, a primeira questão que a gente tem que observar é assim: será que é a mesma para todo mundo? Será que é a mesma para o cara que tem 1 milhão, o cara tem 10 milhões e o cara que tem 10 mil reais? Então, ou será que é a mesma para o cara que tem mais experiência ou menos experiência no mercado financeiro? Será que é a mesma para aquele cara que tem 20 anos, 25 anos, 40 anos, 65 anos? Então, existem uma série de variáveis que vão fazer com que essa proporção não possa ser entregue de uma maneira exata, tá? Tem uma situação que eu vou falar ainda aqui no podcast que até poderia ser, mas ela não serve como parâmetro para a carteira toda. Aí a gente vai pensar assim: mas André, então tá, mas você fala muito de alocação e tal, então como é que você não tem esses números, essas percentagens para poder sugerir? Eu não tenho porque eu entendo que é o seguinte: eu entendo que você, ao começar a investir, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma reserva de emergência. Já falei insistentemente sobre isso ao longo dos anos, talvez uma das coisas que eu mais tenha falado, se for pegar vídeos no meu canal no YouTube, vídeos no canal do BTG Pactual Digital que eu participei, enfim, vídeos também sem ser lives, né, vídeos gravados e vários conteúdos, sempre mencionei a importância da reserva de emergência e de não se abrir mão dela. E aí, se eu vou começar a investir, se eu tenho os meus primeiros 10 mil agora e meu salário é, por exemplo, de 5 mil reais, e eu vou montar uma reserva de emergência de 6 vezes o meu salário, vamos colocar que seja então 30 mil reais, então significa que enquanto eu não cumprir a minha reserva de emergência, eu posso ter 100% dos meus recursos alocados em produtos de renda fixa
conservadores. Então vamos supor que eu escolha o Tesouro Selic para isso, ou um fundo que compre Tesouro Selic, como o Fundo Tesouro Selic Simples do BTG Pactual Digital, e utilize esse investimento para fazer a minha reserva de emergência. Então eu não vou precisar diversificar nada, eu vou ficar com 100% do meu patrimônio neste produto até que eu complete a minha reserva de emergência. Então repara que do 0 até o 30 mil, eu vou estar 100% alocado num único produto. A partir do 31 mil, do 32, do 33, aí eu vou começar a diversificar. Então vamos pensar, tá? Só para efeito assim de entendimento do que eu estou falando para vocês, vamos pensar que eu a partir da formação da reserva de emergência, cheguei lá nos 30 mil, então naquele momento qual é a minha alocação ideal? Se eu estou dentro da reserva de emergência, 100% no mesmo produto, ponto. Então não adianta você ler um material que diz que é tantos por cento em ação, tantos por cento em... Não interessa, a reserva de emergência não muda nada. Então neste caso é 100% no mesmo produto. Aí a partir dali eu falo assim, não, agora eu tenho aqui um capital que eu quero juntar com o objetivo de 3 a 5 anos, mas aí eu quero mesclar um pouco, né? O que eu faço? Você pode ter um fundo multimercado, por exemplo, e você pode ter CDBs com 3 anos, 4 anos de vencimento, onde você vai ganhar uma taxa um pouquinho melhor. Legal, então você vai ter ali. Então repare que quando você... Vamos supor que você divida isso em 2 também. Então agora você juntou mais 10, tem 40. Então os 30 estão num produto e os outros 10 estão divididos 5 em um e 5 em outro. Então se a gente pega esses 40 mil, a gente vai ver aqui, vou até fazer a conta na hora, tá? 40, 30% do total. 75% vai estar num produto lá, o da reserva de emergência, e os outros 25% vai ficar 12,5% no multimercado e 12,5% no CDB lá, por exemplo. E na medida que você continue acumulando, o que vai acontecer? Vamos supor que agora você continuou juntando, agora você não tem mais 40, você tem 60. Então, quando você tem 60, você tem os primeiros 30 que são na reserva de emergência, que agora vão corresponder a 50% do capital, os outros 50% vão estar em fundos multimercados e CDBs, considerando que eles sejam divididos igualmente, 15 para cada, então você vai ter uma alocação com 50% lá no Fundo Tesouro Selic Simples, por exemplo, e você vai ter 25% em fundos multimercados e 25% em CDBs com 2, 3 ou 4 anos de vencimento para ganhar uma taxinha um pouquinho melhor. Então, neste cenário, você está com uma alocação de 50, 25 e 25. E aí você continua juntando. E agora você fala, não, beleza, agora eu vou começar a fazer objetivos de longo prazo. Então agora eu vou ter ações. Vou comprar ações. Beleza, então você define que você vai comprar ações e você junta mais 10 mil. Agora você tem 70 mil. Então desses 70 mil você vai ter, dos 70 você vai ter 14 ponto alguma coisa em ações, que são os 10 mil, né? Você vai ter 70, enter 30% total, 42 no produto da reserva de emergência, e você vai ter mais 30, mais 42, dividido no meio, né? Então vai dar 21 para fundos multimercados e 21 para CDBs com prazo. E aí então observe que a sua alocação ela vai mudando a proporção de acordo com a disposição dos seus objetivos e da coisa que você está fazendo. Por isso que não tem como eu afirmar que X% da carteira deve estar em tal tipo de ativo. Porque na medida que vai aumentando o seu patrimônio, os investimentos de médio e longo prazo vão sendo maiores do que os investimentos de curto prazo. Então, no longo prazo, você vai ter cada vez mais investimentos de longo prazo, porque é nele que você vai acumular durante mais tempo, né? Então, por isso não adianta muito você fazer determinadas afirmações. O normal é constrói a reserva de emergência, objetivo de médio prazo e depois vai para o longo. Então o longo vai começar com um pouquinho percentual, mas a partir de um determinado momento você só vai acumular nele, porque você já tem reserva de emergência, já tem os objetivos de médio, então você só vai acumular e o percentual dele vai aumentando com relação ao patrimônio total. E a reserva de emergência vai diminuindo, porque
ela ficou lá nos 6 vezes o seu ganho. Se o seu ganho aumentou, você aumenta ela também. Mas ela, a partir de determinado ponto, você não vai mais alocar na reserva de emergência. Então ela vai perdendo percentual ao longo do tempo. Então por isso que não dá para cravar. Então toda vez que você olhar assim, 20% em ações ou 30% em ações, pense nisso apenas como capital de longo prazo, para você ali fazer uma divisão, porque do curto e do médio é outro papo. Então não dá nunca para a gente fazer esse tipo de afirmação, tenha tantos por cento em tal classe de ativo, porque se você fizer isso, você está desconsiderando o crescimento normal do patrimônio de uma pessoa ao longo da vida, na medida que ela vai trabalhando e juntando, a experiência dela, porque na medida que ela vai tendo a experiência, ela vai se familiarizando com os produtos também. Então você vai estar indo contra a ordem natural de um processo evolutivo de investimento. Então por isso não adianta você tentar achar ou perguntar sobre quantos por cento eu devo ter na minha carteira de fundos imobiliários, porque pode ser que é zero. Pode ser que para você seja zero e pode ser que para o outro seja 15%, independendo desses fatores, sem contar o perfil de risco ainda que cada um sente de um jeito, né? Então isso mostra que esse tipo de pergunta, ela não tem como ser respondida só se for todo mundo igual. É todo mundo igual? Mas alguém é igual aqui? Você não é igual nem a pessoa que você vive com ela, como é que você vai ser igual ao outro investidor? Então não encaixa, não tem como. Então todas as vezes que a gente fala sobre isso, as pessoas ficam ansiosas em saber se tem um percentual, mas não tem como definir, por conta disso que eu expliquei, a evolução do investidor ao longo do tempo. O que você pode saber é que quanto mais o tempo passar e mais seu capital for crescendo, mais você vai alocar em longo prazo. O longo prazo vai aumentando, porque o que é curto, o que é médio, você vai resolvendo e fica por ali, não é isso? Então é por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, eu não respondo, porque não tem como responder. Tá? E agora eu estou explicando por que não tem. Assim você vai compreender e você vai inclusive saber como que você vai dosando isso ao longo do tempo, tá bom? Então era essa mensagem que eu queria passar hoje para você. Por que não tem como existir uma alocação que funciona para todo mundo, tá? E nem tem como definir qual percentual cada um deve ter em cada investimento, tá bom? Um grande abraço, até o próximo podcast.